Começando mais uma anamnese da aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e seja bem-vindo ao Especial Enem. E hoje, matemática! Rapaziada, com vocês tenho aqui meu querido amigo, nesse sábado agradável, a honra de estar na sua presença, por favor, professor Gabriel Ritter. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo isso. Esse sábadozinho de manhã, muita missão, hein? Tá uma chuvinha no Rio, gente. Nós vamos aqui destroçar essa prova, destrinchar para vocês ficarem melhor preparados pro dia do exame. Nada melhor do que num sábado de manhã trabalhar o Enem do jeito que a gente vai trabalhar aqui, Ritter. Amém, amém. Vamos lá. Ritter, queria primeiro te agradecer por estar aqui fazendo essa anamnese mesmo da prova de matemática do Enem, sobretudo da prova do ano passado. Para você que tá chegando aqui de paraquedas, cara, tem 2 outros episódios que a gente trabalha a prova do Enem de 2024, analisando os microdados do Enem, e é uma oportunidade para entender como é a prova. Então, se você ainda não assistiu o episódio de Ciência e Natureza, vai lá assistir, porque vai te dar uma boa base para estar nessa conversa que a gente vai ter aqui, beleza? Então, da mesma forma que a gente fez nos últimos episódios, queria que a gente fizesse isso analisando as questões de matemática. Acredito que você separou algumas aí pra gente. E queria também que você desse um parecer sobre a prova antes da gente começar a falar, por favor. Olha, a prova de 2024 eu já vou começar com um texto que dói em algumas pessoas. Não foi uma prova difícil, mas foi uma prova que exigia muita atenção. Então, a pessoa que estava um pouco menos concentrada, ela capotava e ia mal. Mas era uma prova que estava bem elaborada, poucos itens problemáticos. A gente vai comentar do item problemático. A gente vai falar das questões que tinham maior probabilidade de acertar ao caso, menor probabilidade de acertar ao caso. As questões que a maioria errou junto, né? Eu acho isso muito maneiro, que é o efeito tombou todo mundo, né? Essa questão trabalhou bem, porque ela fez todo mundo cair no distrator que ela queria que caísse e por aí vai. Então a gente vai avaliar essas questões mais destacadas, né, em relação ao todo, falar um pouco sobre estratégia de prova, e é importante que vocês entendam que esse bate-papo é para isso, né, para como organizar o seu dia de prova, tá? E ir em busca dos melhores resultados com o que você é capaz de fazer. Isso, claro, vai depender do nível de proficiência de cada candidato, né? Do nível de habilidade de cada candidato. Com certeza, então vamos lá? Gente, vamos começar com essa primeira questão, que foi a questão mais errada por todos os candidatos juntos. Não estou dizendo que todos... O que eu quero dizer com isso? Essa foi a questão que teve uma mesma letra marcada pela maioria dos candidatos, e a galera achando que aquela era a resposta certa, quando na verdade não era a resposta certa. Essa é uma questão clássica de projeção ortogonal que está mais ou menos em todas as edições do Enem. Não vou afirmar com 100% de certeza, porque eu não tenho essa certeza toda, mas eu diria que praticamente 100% das edições do Enem tem uma questão de projeção ortogonal. Gente, de uma forma geral, falar de projeção ortogonal é a gente falar da projeção que aquela trajetória vai fazer no chão, ou da sombra que aquela trajetória vai fazer no chão. Lembrando que chão, parede, etc., tudo isso é uma questão de referencial, e a gente vai pensar como chão o plano que estiver embaixo da figura, tá? Vamos falar assim. E aí, que sombra? O sol tem que estar como? A luz tem que estar incidindo verticalmente sobre essa trajetória ou sobre esse objeto, e a sombra que aquilo fizer no chão é o que a gente chama de projeção ortogonal. Lembrando que eu estou dando uma visão simplista, na aula a gente fala disso com mais calma, né? E aí, se vocês olharem a figura que veio no enunciado, tem um deslocamento de um personagem, né, num jogo virtual. Ele vai do ponto A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E e do E para o F. E aí, a questão pede, na próxima página, a projeção ortogonal dessa trajetória no chão. O que é a projeção ortogonal que eu acabei de falar? É a sombra no chão. Então, a resposta correta para esse item, qual era, João? A resposta certa? Letra C. Letra C. E a maioria esmagadora dos alunos, quase 50% dos candidatos, 1,5 milhão de pessoas marcaram juntos, metade dos candidatos erraram juntos, marcando a letra D de dado. O que a gente tem na D de dado? Se você fizesse uma vista frontal dessa imagem, se você olhasse daqui, ó, desse ângulo da tela, qual é a trajetória que o ponto A está fazendo? Ó, ele vem aqui para o ponto B, aí ele desce reto aqui em direção ao C, aí ele vem para o D. Quem está olhando daqui, desse ângulo, quando ele vem para cá, você só vê o deslocamento vertical, né? E em seguida ele vem para o F no meio do caminho, na volta para o ponto B e C ali, né? Se vocês olharem, é exatamente isso que está na letra D, que é quem está olhando frontalmente essa figura.
Só que não era isso que ele queria que a gente estivesse olhando de cima. Porque a vista de cima daria a projeção ortogonal. E aí, para os nossos alunos, né, alunos que querem medicina, universidade pública, alunos de altíssima performance, é uma questão que não pode ser errada de jeito nenhum, muito menos dessa forma. Não é uma forma permitida. É um negócio que a gente trabalha com muita frequência, que está em todos os simulados do ano. E não foi uma questão errada pelos nossos alunos, foi uma questão bem conduzida por eles e considerada até fácil. Agora a pergunta é, essa é uma questão fácil para todo mundo? Claro que não. Isso depende de que patamar de preparação você se encontra. E aí é bem importante que a pessoa que esteja num patamar mais baixo ou num patamar mais alto entendam o seguinte, a do mais alto não pode errar essa questão de jeito nenhum, e a que está no mais baixo e quer subir precisa dar seu jeito de aprender a fazer essa questão de qualquer maneira. Porque assim, a probabilidade de cair uma questão de projeção ortogonal no Enem de 2025 é altíssima. Por que é altíssima? Eu já falei, cai praticamente todos os anos, beleza? Então, essa é uma questão, eu não lembro, por exemplo, a proficiência dela, João, você tem aí? 716. 716, você vê que não é das Sim. mais altas, principalmente para matemática. Difícil. Não é. Isso que é bacana, porque muitas vezes a pessoa escuta o nosso discurso no começo, foi a questão mais errada. Ah, então é mais difícil. Não. Não Exatamente. é. Não é. É a questão que mais pegou a galera, principalmente no distrator. E vocês veem que o distrator funcionou, né? Exatamente. Porque levou metade dos candidatos para a letra C. Mas essa não pode ser uma questão problemática para quem quer medicina. Para quem quer fazer 30 acertos mais... 30 não, perdão. 25 acertos mais, essa não pode ser uma questão problemática. Ela tem que ser trabalhada, entendida, porque todas as questões desse tipo se resolvem da mesmíssima forma. Exatamente. Só passando no próximo slide aí, acho que é muito bacana a gente falar que ela foi uma questão que teve só 9% de chance de acerto ao acaso. E assim, é até entendível, né, Ritter? Porque ele planta um distrator muito bom, como foi falado, e o resto é assim, cara... Ou a pessoa não entendeu o comando e chutou qualquer coisa, né? Exatamente. Ou ela tentou fazer, mas aí ela tentou com a vista frontal. Você vê que levou todo mundo ali para a letra C, quando na verdade seria a letra D. Exatamente isso. Foi uma questão boa, é uma questão padrão, bem elaborado, texto bem amarrado, não tem nada para reclamar dela e pertinente à prova, né? Porque a gente tem questão de projeção ortogonal. Quando eu falar, quem não lembrar, vai dá um Google assim, ó, Enem, Bélgica, Atomium, e vai encontrar uma bomba de projeção ortogonal. Aquela questão era uma questão... É a mais difícil de projeção ortogonal da história do Enem. Aquela era muito difícil. Aquela era aceitável que o candidato errasse, porque ele não conseguia compreender o texto que estava bem estruturado, mas muito rebuscado, muito denso. Era um texto pesado, com muita informação para descrever o objeto. Mas essa não poderia ter sido errada. Aquela estava ok. Aquela passava batido, né? Era menos problemática, mas essa não era. Show de bola. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima questão. Analisar aí mais um fator. Essa questão, eu não tenho palavras para ela. Como vocês podem ver, é a questão que exige a maior proficiência do candidato. E aí a pergunta é, né? O que é proficiência? É um negócio muito difícil de definir. Porque vai ter que juntar um pacote de habilidades e informações e capacidades para a pessoa para que ela consiga resolver essa questão. E aí eu quero dar uma bomba aqui sobre essa questão. Uma criança de 5ª série tem conhecimento técnico para resolver essa questão. Que isso, Ritter? Ué. Bomba! Ok. Essa é uma questão que envolve multiplicação, soma e subtração. E aí, qual é... Ah, eu tinha que saber logaritmo? Não. Probabilidade? Não. Análise combinatória? Não. Geometria plana? Não. Você não tinha que saber nada. Nada. Você tinha que saber, assim, o que é um raio, o que é um diâmetro. Uma criança teria habilidade para fazer essa questão. Teria conhecimento técnico para fazer essa questão. Agora, organizar esse conhecimento técnico de soma, subtração, eu falo pessoal de matemática, gente, não sei se a palavra vai passar, é muito escroto. Talvez o pessoal de matemática é muito bobinho, ardiloso. Você olha a questão, ela tem uma carinha de inocente, uma sala retangular, graças a Deus, retangular. Vou botar pilastras circulares e blá, blá, blá. E aí, eu vou pedir, por favor, para passar para o próximo slide, só para eles verem. Você tinha que decidir quais eram as pilastras que você ia botar, baseado no raio, né, de cada uma delas, e no preço total que você gastaria. Qual é a notícia ruim? Você tinha que deixar um espaçamento. Máximo tinha que ser de 15 centímetros.
Não poderia ser mais do que isso. E aí, quando você fazia as questões, as opções, você tinha que testar uma por uma para ver quantos tipos de pilastra daquele tipo você iria comprar. E aí, a primeira opção dava assim, 11,4. Aí você ia falar, pô, não dá para comprar 11,4 pilastras. E aí, o que o candidato fazia? Arredondava para 11. Só que se ele arredondar para 11, se ele diminuir o número de pilastras, ele vai aumentar o espaçamento entre elas. E aí, vai ficar com um espaçamento maior do que 15 que você tinha usado para chegar nesse resultado. E aí ele tinha que botar 12 pilastras. E aí fazer o cálculo para o custo de 12 pilastras. Aí ele tinha que fazer a mesma coisa pro caso 2, pro caso 3, pro caso 4, pro caso 5. E isso levava muito tempo de conta. Eu tenho um vídeo de resolução dessa questão para dentro da plataforma, que o vídeo tem, 12 minutos. 12 minutos resolvidos de forma fluida, sem explicações muito detalhadas, partindo do pressuposto que eu leio, a criança entendeu a informação. Leio, a criança entendeu a informação. E aí eu vou falando, é isso, a conta, blá, blá, blá. 12 minutos de leitura e resolução das questões. Quantas contas eu fiz de cabeça? Eu não divido por 5 na calculadora. Nem armando. Eu faço as divisões por 5 que tem nessa conta, explicando minha linha de raciocínio. Olha, para dividir por 5 eu divido por 10, multiplico por 2. E é uma questão muito longa. Só que ela é uma questão que roubou tempo de muita gente, porque ela tem cara de inocente. Sim. Igual a famigerada, famosa questões dos bombeiros que iam apagar um incêndio... não lembro do Enem exatamente se foi 21 ou 18, enfim. Todo mundo olhou para aquela questão, gastou uma saúde ali e a questão era inviável de ser feita no tempo hábil. Se você olhar a internet, todos os gabaritos para essa questão do bombeiro que eu estou citando tratam essa questão como uma questão de geometria analítica. Essa não é uma questão de geometria analítica. Questão de geometria analítica, para lembrar, é uma questão de geometria plana no plano cartesiano. Basicamente é isso. Tá? Se você pegar um triângulo, jogar no plano cartesiano, deixou de ser geometria plana para ser geometria analítica. Na prática, no nosso universo, é assim que funciona. Agora, aquela questão era uma questão de geometria plana, de condição de existência de triângulo, caía nos conhecimentos mais rebuscados, mas era uma questão que não cumpriu o papel dela, porque ela queria testar ali os candidatos. Inclusive, não sei se você já viu, essa questão foi anulada pelo TRI. Caramba. Quem acertou tirou 0 e quem errou tirou 0. Por quê? A galera com menor proficiência acertou mais essa questão do que a galera com maior proficiência. Então, aquela curva que vocês estavam mostrando aqui nos episódios anteriores, sim, ela ficou invertida. Entendi. Ela ficou espelhada. E aí, isso não faz sentido. Como que a galera que tem menor proficiência tá com maior probabilidade de acerto do que a que tem maior? Então, ela era uma questão zerada. E muita gente falou assim, gente, mas eu acertei 44, mas fiquei com a nota máxima? Como isso? E esse tipo de coisa acontece porque a questão não cumpriu o papel dela. E essa é uma questão que eu acho que beirou esse problema, né? Porque ela foi uma questão muito difícil, e que, inclusive, o cara muito experiente não conseguia performar bem nela, não conseguia finalizar, porque os números não eram coerentes, os números não eram satisfatórios, porque quem faz Enem e treina, né, faz simulados, sabe que os números não costumam ser ruins quando você tem que fazer muita conta. Quando você tem que testar todas as opções para ver qual é a melhor. Os números vão se anulando, uma opção meio que elimina a outra, e isso poupa o trabalho de conta. Essa era uma questão que não dava para poupar o trabalho de conta. Levava muito tempo. E levava muito tempo, cara, mas você levou 12 minutos meu, leva quanto de um candidato normal? Vamos botar 15? Quantas questões você faz em 15 minutos das boas? Não, muito mais. É a diferença da aprovação e não aprovação. A pessoa que ficou gastando muito tempo nessa questão. Então, se deparou com uma questão que está tomando seu tempo, toma coragem e pula, vai catar as fáceis. Lembra que as fáceis, elas estão ali, inclusive daqui a pouco a gente vai ver uma tabela para vocês entenderem que não necessariamente elas vão estar na linha de frente, né? Logo no início da prova, que a gente tem que catar. E eu acho que tem uma coisa que é muito interessante aí nessa questão, que foi o que você falou. Primeiro, a proficiência dela é elevadíssima, mas a discriminação dela é muito ruim. Que foi na linha dessa questão que você disse que os caras ruins acertaram, os bons não. Então, o examinador faz uma questão dessa pensando, pro aluno sabe pra caraca. Aí chega na hora da prova, né? O cara não tem tempo, o cara erra e acaba pegando no chute. Se a gente for ver, a chance de acertar o acaso dela é quase 20%. Que, curiosamente, cada alternativa teve em torno de 20%, que é realmente o acaso total ali. O acaso total. Não tinha nem o que plantar, não tinha o que fazer, cara. Nem o bom, nem o ruim. Todo mundo chutou. Então, assim, vamos lá. É aquela coisa. Na minha cabeça, essa é uma questão que não deveria estar na prova. Mas estava. E aí é o que eu sempre falo. Não adianta deitar em posição fetal e chorar. Amor, tá lá.
Qual é a resolução para esse tipo de problema? Pula, a gente tem que resolver o problema que encontrar e jogar com a regra do jogo e não querer ditar a regra do jogo. E né? foi como você falou no começo, falando sobre estratégia de prova. Acho que é importante deixar isso claro pra eles que, cara, você pode pular. Ninguém tá te obrigando a fazer essa questão na hora que você viu, não. E muita gente fala assim, não, mas eu já li, comecei, vou terminar. Não, pelo amor de Deus, não. Porque se você decidir terminar essa questão, é um tempo desperdiçado que não compensa. Deixa ela ali marcada, as contas bem indicadas, não faz um serviço porco. Depois você volta nela no final. E eu acho que é o tipo de questão que não se volta. Com certeza. Top. Podemos ir para a próxima? Podemos ir para a próxima, por favor. Essa é a questão com maior discriminação. Para a pessoa acertar, ela tinha que não só saber a matemática, mas também ler bem, né? Uma leitura mal feita fazia a pessoa capotar e errar essa questão. Inclusive, quero compartilhar com vocês que, apesar de ser a questão com maior índice de discriminação, e eu estar ali na proficiência, vamos dizer, quase 1000, eu acho que ninguém é 1000, né? Eu errei essa questão. Foi a única questão que eu errei na prova. E eu não lembro o número exatamente, porque minha memória é péssima, para quem não me conhece. A prova do Enem, ano passado, quem gabaritou tirou, vou chutar, 961,9. Esse número está na minha cabeça. A minha nota, errando uma questão, foi 904, alguma coisa. Gente, para mim, essa é a questão que é o ponto alto desse bate-papo, porque ela é a questão chave para a gente entender por que a gente está aqui da minha concepção, do meu ponto de vista. Essa é a questão com maior discriminação. O que é a maior discriminação? É a questão que vai medir mesmo o candidato que sabe a matéria, que não sabe a matéria, e mais do que isso, não é só saber a matéria, é saber ler. E se ele entendeu efetivamente ali o que está sendo abordado. E para mim, cara, foi divino, foi providencial que ano passado eu fiz o Enem, né? Eventualmente eu faço, eventualmente quase todos os anos. Esse ano não vou fazer porque bateu com a data de uma viagem minha. Mas enfim, essa questão foi a única questão que eu errei na prova. E quem gabaritou a prova no passado, por exemplo, Isabela Borges, nossa aluna, tirou 961,9. A Isa ficou com 961,9 pontos porque gabaritou matemática. E eu que errei uma questão, fiquei com 904,9. 57 pontos a menos. E isso é muito importante entender. Por que, João, que eu fiquei com 904,9? Porque eu não errei mais nenhuma. Eu fiquei arrepiado. Porque falando isso parece uma estupidez, mas vocês têm que entender que não é para ficar avaliando na hora da prova se essa questão tem proficiência, discriminação, blá, blá, blá. Isso é um trabalho nosso. O trabalho do aluno é acertar a questão e não pensar em nada de estatística. Ah, essa questão vai ter TRI. Bom, que TRI o quê? Da onde você tirou essa informação? Você já viu a robustez dos cálculos que tem que ser feito para se chegar à nota do candidato? É um inferno. A gente não tem a menor capacidade e habilidade de fazer isso na hora da prova. E se eu tivesse errado uma questão a mais, minha nota era menos do que 904,9. E é isso que é importante de ser dito aqui. O nosso trabalho é acertar questões. Mais uma, mais ponto. Mais uma, mais ponto. Mais uma, mais ponto. É isso. Assim, a gente tem que ir em busca de mais acertos. Na hora não dá para fazer esse tipo de avaliação. Nós, como professores, quando fazemos a prova, a gente consegue olhar para essa questão e entender, olha, só vai conseguir acertar essa questão o aluno que souber calcular a área do quadrado. A área do quadrado é um negócio básico, meio que todo mundo sabe. Aí tem a área do triângulo equilátero, meio que todo mundo sabe. Agora, quando chega na área do hexágono regular, que tem que ser dividido em 6 triângulos equiláteros, a cara dele de... eu sei o que você está falando. Porque é um negócio que a gente bate em vocês o tempo inteiro. Tem gente que fala, olha, eu lembro da fórmula da área do triângulo equilátero, mas esquece do quê? De multiplicar o resultado por 6. Ou capota na leitura, vamos ler ali só um iniciozinho, ó. Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. Então, no total, ele tem K metros de arame. Quando ele vai fazer um hexágono, você tem que pegar esse K e dividir por 6. Se eu não me engano, a letra B é a área do hexágono regular para quem não dividiu por 6. Entende? Então, assim, a criança sabe fazer, mas não soube ler. E aí, capotou e perdeu a questão. Essa é uma questão que, para fazer, não tem jeitinho, não tem disse-me-disse, não tem marotagem. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, calcular, né, efetivamente aquilo ali. Então, é uma questão que tem um índice de discriminação alto. Agora, qual é o nível de proficiência dela, João?
Ela tem uma proficiência de 861,38. 861,38. E eu digo como professor de matemática, não faz sentido para mim que a proficiência dessa questão seja tão alta. Por quê? A área de hexágono é um negócio muito corriqueiro. A área de triângulo equilátero é muito corriqueiro. Onde que eu acho que essa proficiência pode ter disparado? Era uma questão literal. Você não tinha medida do arame. Um arame de 100 metros. Sim. Isso dá uma piorada na análise dos alunos. Então aí eu acho que isso disparou a proficiência. Porque o conteúdo em si não é um conteúdo difícil, não é um conteúdo denso. Era um conteúdo tranquilo. Então assim, a criança que leu afobada e não entendeu que K era o total, não dividiu por 6, perdeu. A criança que foi rápida, fez a área do hexágono regular e não fez a área do triângulo equilátero, perdão, e não multiplicou depois por 6, não calculou a área do hexágono e acaba perdendo nisso. Mas dificuldade técnica de conteúdo, acho que essa questão não tinha. O difícil aí era trabalhar com o K, né? com a letra. E aí quando você pega o K e divide por 6, são sutilezas, né? K sobre 6 ao quadrado. A gente precisa colocar o K ao quadrado e o 6 ao quadrado. Atire a primeira pedra quem nunca botou só o K ao quadrado e deixou o denominador sem o quadrado. É um clássico, né? Dos erros. E aí eu acho que essa questão foi juntando um monte de microprobleminhas espalhados e deu esse índice de proficiência alto. E acho muito bacana isso aí que você falou pra gente, da letra B, porque a letra B foi mais marcada que o gabarito. E é exatamente o que você falou. O cara que não fez a divisão por 6, esqueceu. E tá aí, cara. Esse cara até entendia o que ele tava fazendo. Só que, como você falou exatamente da questão, plantou um erro, não é que plantou, mas dificultou por ser literal, ter mais alguns probleminhas que fez o candidato marcar a letra B. Exato. E a maioria, você falou que marcou a letra B, né? Sim. Olha isso. Então, assim, passou batido o fato de que K era o total e não o valor de cada lado. E isso mostra que aí a proficiência, então, talvez não estivesse no conteúdo em si. Porque era um conteúdo, como eu acabei de dizer, tranquilo. Talvez estivesse em outros detalhes juntos. Né? Que fazem todos parte juntos, da prova do Enem. Exato. Que alavancaram aí o peso dessa questão. Pô, muito bacana essa análise aí, Rita. Tem mais uma? Temos mais várias. Opa, vamos lá. Essa foi a questão com menor probabilidade de acerto ao acaso. A gente sabe que a probabilidade de acerto ao acaso, por caso do Enem, não é 20%, né? Mas essa é uma questão que, basicamente, a pessoa fazia o seguinte, ela botava 3 smiles, aí ela copiava e colava. Então, agora ela tem 6 smiles. Aí ela copiava os 6 e colava. Agora ela tem 12 smiles. E aí a gente entende que está dobrando a cada etapa, né? Todo mundo ok. Se está dobrando a cada etapa, aí vou pedir, por favor, para botar no próximo slide, ele pergunta para a gente assim, ó, a criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida, enviou a mensagem. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Então, na primeira mensagem tinha 3 smiles, né? Quando ela dobrou vezes 2, dobrou mais uma vez, vezes 2, dobrou mais uma vez, vezes 2, e aí foi até a 20ª etapa. O que a criança pensou? Dobrou 20 vezes. Pá, marcou a letra B de bola. Caiu, né? Caiu no que a questão queria que eles caíssem. Por quê? Você tem aí a porcentagem, né? Tem. Quantas pessoas marcaram isso? 36%. É muita gente. A maioria marcou isso. A maioria caiu no distrator. Você tem que pensar o seguinte, na primeira figura ele já tinha dobrado? Não. Então quando chegou na segunda figura ele só tinha dobrado uma vez. Na terceira figura ele tinha dobrado 2 vezes, porque na primeira ele não tinha dobrado ainda. Na quarta figura ele tinha feito 3 dobras. Então na 20ª figura ele fez quantas dobras? 19. E a resposta é letra C, mentira, letra A, 3 vezes 2 elevado a 19. Que é justamente para quem aplicou a fórmula do termo geral da PG, mas isso aí é um tema para aula, né? Mas assim, a explicação técnica é essa, e você vê, dá para marcar a letra A sem um papel na mão, acabei de explicar. O negócio vai dobrando a cada termo, mas o primeiro não foi dobrado. Então, quando eu chego no 20º termo, eu dobrei 19 vezes e não 20 vezes. E aí, o aluno tem que estar muito atento para a diferença, por exemplo, entre PG e função exponencial, que é um negócio que a gente bate muito em sala de aula. Quem fez por função exponencial, pensando que isso cresceria exponencialmente, também marcou a letra B. Quem fez análise, quem caiu no distrator na 20ª figura, pá, foi empurrado para o dobrou 20 vezes, também marcou a letra B. Mas aí um aluno atento
Não aconteceria isso. E aí, qual é o índice de proficiência dessa questão? Essa questão tem 715. 715. Não é um índice alto para a prova de matemática, né? Talvez para outras provas seja, mas para a de matemática não é. E acho bem interessante falar do 8% só de probabilidade de acerto ao acaso, justamente por conta disso, cara. Viu que tem um distrator bom assim? Um distrator bom assim afunda a probabilidade de acertar o acaso, né? Totalmente. Esse distrator é chamador, né? Sim, cara. E até o cara que não sabe. O 20 ali, ele pisca. Isso, pô. 20. 3 a 20. Só pode ser 20. O cara vai e marca feliz. Tem 3 opções com 2 elevado a 20. Enfim, isso tudo faz o candidato errar. Pô, muito boa a questão. Próxima. E aí, Ritter? Essa é uma questão que entra num tópico sensível, que é o aluno... Alerta de gatilho. Alerta de gatilho, assim. É o aluno hiper preparado. Essa foi uma questão problemática para muitos dos nossos alunos ano passado. Foi uma questão problemática para mim, porque eu fazia a conta e não encontrava o resultado. Fazia a conta e não encontrava o resultado. E alguns alunos também fizeram a conta e não encontravam o resultado. E aí, eu vou ler com vocês rapidamente, só para a gente se localizar, tá? Uma casa de show terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$ 130 e, normalmente, 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando R$ 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de show vende com 60% de lucro. Guarda essa informação. 60% de lucro. Bebidas, petiscos... Perdão, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. E aí ele vai falar do faturamento com a venda de ingressos, vai falar que espera ter um lucro de R$17 mil nesse evento e pergunta por quanto que cada pessoa tem que gastar em média para chegar nesse lucro de 17 mil. E aí qual é a última coisa que a gente fala na última aula, na véspera no curso mini, para os nossos alunos? Existe uma diferença técnica para economia, administração, matemática, como vocês quiserem chamar, entre lucro percentual e margem de lucro percentual. Lembrando que o valor percentual é um valor relativo, depende com o que você está comparando. E lucro e margem de lucro não representam a mesma coisa, apesar de serem expressões muito semelhantes. As duas se referem ao lucro, óbvio, ao quanto você ganha, o quanto sobra no seu caixa. Então vamos a um exemplo, tá? João, você compra essa caneca por R$5, esse é seu custo. E você vende por 10. Esse é seu preço de venda. A pergunta é, qual é o lucro? Se você compra por 5 e vende por 10, o lucro é 5 e isso não dá para discutir. Uhum. Agora, se eu vou falar de um valor percentual, eu tenho que lembrar que é um valor comparativo, tudo bem? Quando eu comparo o lucro que eu tive com a caneca de quanto? R$5. Com o custo dela de R$5, o que 5 é de 5? 100%. Então, o lucro é de 100%. Uhum. Agora, quando vem a expressão margem de lucro, eu estou perguntando o quanto o lucro de R$5 representa em relação ao preço de venda, que foi 10. 5 corresponde a quanto dos R$10 que eu ganhei com a venda? Metade, 50%. De acordo? De acordo. Então, se o cara quer ter R$17 mil de lucro, se você pegar o custo dele e somar com 60% do custo, tem que dar 17 mil. Por que 60% do custo? Porque é lucro. Tem que ser calculado sobre o preço de custo. E para que você encontre a resposta certa, você tem que fazer essa conta de 60% sobre o faturamento, sobre o valor de venda. Que seria a margem a margem de lucro. E aí, os alunos falaram assim, haha, não vou cair, não é para pegar isso aqui no final, fazer a subtração do valor dos ingressos e dividir por 0,6. O que os alunos do curso fizeram? Custo mais 60% do custo igual ao faturamento que precisava ter, porque tinha que descontar um valorzinho daqui. E gastaram um tempo ali que era precioso para a prova, mas infelizmente foi um erro de elaboração do item. E o aluno hiper bem preparado chegou num momento, porque isso é treinado dentro de sala de aula, que você tem que falar, querido, vou fazer o errado, vou fazer o que ele quer que eu faça, deixa eu ver aqui, ó. Pá. E aí quando faz o que ele quer, vai e encontra a resposta, se eu não me engano, era 52. Que foi o que a Isabela fez. Que foi o que a Isabela fez. Exato. Chega um momento que você tem que fazer o que é errado. Existe uma questão clássica de uma mão envolvendo a taça da Copa do Mundo, é uma questão de análise combinatória. Da minha época isso aí. Não tem. Nessa época ainda era papiro o Enem.
Não tem resposta certa para quem fez. Eu também fiz essa prova lá presencialmente. Fiquei fazendo as contas e não dava, até que eu entendi, não é isso que ele quer que eu faça isso como se fosse uma questão de pintar mapa. E aí quando você faz como a questão que ele queria que você fizesse, aí tinha a opção correta e assim, rápido. Cara, eu lembrei você fazendo essa questão na sala agora. Mas aí o tempo já tinha sido gasto. Sim. Já tinha perdido esse tempo. Então, na hora, você tem que ter essa malemolência, né? Iris, que participou aqui, claro, e tá lá no UFRJ, saiu da prova do Enem e falou assim, Ritter, caiu a questão da calçada que você falou que ia cair. Uma questão que ele fala de um terreno e que vai fazer uma calçada no entorno e blá, blá, blá. E a figura estava errada. E ela falou assim, eu fiz a questão do jeito certo, achei a resposta... E aí falei assim, só que não tinha exatamente aquele número que ela tinha achado. E aí ela falou assim, vou fazer errado. E todo mundo fez errado. E aí fez errado e achou a resposta certa. Infelizmente, na hora, você precisa ter... O aluno de proficiência alta tem que ter esse alerta ali, aranha, né? Tipo, a qualquer momento agora, sim, eu tenho que fazer o errado para achar uma resposta certa. Infelizmente. E é muito difícil tomar essa decisão na hora da prova. Isso a gente tá falando do aluno que tá acertando ali 43, cara. 43, então, com certeza. Se não é o seu caso, eu acho que você pode ficar tranquilo. Descansa, porque para chegar nesse nível tem uma estrada até. Uma estrada, exato. E é isso, assim. Então essa é uma questão que gastou tempo de alguns alunos. Agora imagina se o cara perde tempo naquela pilastra, perde tempo nessa... Aí já era, né? Comprometeu. E onde que a gente quer chegar no final dessa conversa toda? No meu clássico. Eu acho que talvez quem é meu aluno nunca tenha ouvido essa frase. Não existe questão nova no Enem. Né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês algumas questões que são inaceitáveis que alguém erre. Por que inaceitável? Cai toda hora, todo ano. Cai toda hora, tempo. direto. Sim. Então, vamos dar uma olhada no próximo slide, por favor? Essa foi uma questão do Enem do ano passado. Tem aí um retângulo na posição, vamos chamar de vertical, com altura 20 e largura 10, que ele vai enrolar na vertical e formar um cilindrinho de altura 10. Tudo bem? E aí tem um cilindrinho mais bojudinho, né? Mais gordinho, mais baixinho, que é quando ele enrolou essa folha no sentido contrário. Ele deitou a folha, né? Botou o 20 na horizontal e o 10 na vertical. Então ele fez um cilindro de altura 10 e o comprimento da circunferência da base 20. E aí ele vai perguntar qual é o cilindro que tem o maior volume, logo abaixo. Existe essa mesma questão na FUVEST. E aí os alunos vão falar assim, poxa, eu tinha que ter treinado pela FUVEST? Não tinha que ter treinado pela FUVEST. O que a gente sempre fala é, tem que fazer provas antigas. Então qual é a dica para esse momento? Ai, tô na semana da prova, o que você acha que eu devo fazer? Prova antiga. Para quê? Para encontrar erro. Para encontrar coisas que você não sabe fazer e que podem, porventura, cair de novo. E repito, caem de novo sempre, tá? Então eu vou pedir, por favor, para passar para o próximo slide, essa questão do Enem 2006. Cara, parece a mesma questão. Não é que parece a mesma. Se vocês olharem, é o mesmo retângulo. 10, 20, 20 e 10. Só que em vez de perguntar qual é o maior volume, ele vai perguntar qual é a proporção entre os volumes. Mas você tinha que fazer a mesma conta, exato, com os mesmos números. E isso eu botei aqui por um motivo muito, muito especial. Muitas vezes os alunos vêm para mim e perguntam assim, vale a pena fazer questão de 2009? Vale fazer de 2006. Vale fazer de 97. A matemática era cobrada lá, gente, por um acaso é igual a matemática que é cobrada hoje. Então, assim, claro que a prova de 2006 não era no mesmo modelo do padrão atual, mas era um modelo padrão Enem. Acabou, tem que fazer aquela questão e aprender o conteúdo o que está sendo cobrado, como o conteúdo está sendo cobrado. Isso é muito importante, não importa se é prova de 2006 ou de 2024. Tem que fazer as provas anteriores. Imagina, você pega uma prova de 2006, já fiz todas desde 2009. Começa a voltar, começa a fazer provas anteriores. Imagina, você faz uma prova dessa, uma questão dessa num dia, e no domingo essa questão está lá. Isso é uma janta. E no nosso material, além de ter essa questão de 2006, claro que tem também a questão da FUVEST que eu citei, que é exatamente igual e que fazia a mesma pergunta aí. Qual é a proporção do volume A para o volume B? Aí ele chamou de volume do tipo 1 e volume do tipo 2. Então, assim, não pegou ninguém de surpresa. Era uma questão que tinha que ser acertada. De qualquer maneira. Qual é o índice de proficiência daquela questão anterior, por favor? Qual o número dela? Pode voltar? Eu acho que é 179. Não, 175. A proficiência dela é de 747. 747, média. Ou seja, não dá pra errar. Com uma discriminação muito boa. Com uma discriminação muito boa. Por quê? O cara que sabe. E existe um erro muito comum aí de achar que 10 vai ser o raio
do círculo da base. Quando 10, na verdade, é o comprimento da circunferência da base para o primeiro cilindro, né, para a primeira embalagem, e o comprimento da circunferência da base do cilindro 2 vai ser 20. E muita gente usa 20 como raio. E aí acaba marcando a resposta errada. Vê se a maioria errou junto. É um tipo clássico para a maioria errar junto. Marcou letra B de bola. B de bola. 2000 pi. É exatamente isso. Quem fez achando que o 20 seria o raio, 20 ao quadrado vai dar 400 pi vezes a altura 10, que vai dar 4.000 pi. Tô lento, gente. Sábado de manhã. Então isso seria a letra A. Ó, isso seria a letra A. E o que é a letra B? Deve ser o volume do primeiro cilindro. A pessoa deve ter calculado o volume do primeiro cilindro, não foi isso? Volta para mim, por favor, no enunciado, só para ver aqui. Ó. Πr ao quadrado vai dar 1000 pi vezes a altura 20, 2000 pi. Ou seja, a maioria calculou o volume usando raio igual a 10, a altura igual a 20 e marcou a letra B. Aí, também tem opção para quem usou raio 20 e altura 10, e a resposta não era nem letra A e nem letra B. Qual o percentual de acertos nessa questão? 20%. É um percentual baixo, né? E você falou, é um índice de discriminação alto. Por que é um índice de discriminação alto? A pessoa tem que entender que esse 10 e o 20 da segunda são, na verdade, o comprimento, é o 2πr do cilindro e não o raio. Isso faz toda a diferença. E um aluno que não tem conhecimento da planificação da superfície lateral do cilindro tem a menor chance de acertar essa questão. Tem que saber que a planificação da superfície lateral é o retângulo para entender tudo isso que a gente está falando. Se você não entendeu, não tem problema, mas vai em busca disso porque é um tipo de questão clássica para o Enem. Planificação de superfície lateral do cilindro. E já tinha caído, né? E já tinha caído, ou seja, não pegou ninguém de surpresa. Exatamente. Uma das questões mais difíceis do Enem do ano passado, famosa, virou capa de notícia no G1, né? Que foi a questão do galinheiro. Pode passar mais, por favor, acho mais um slide, mais um. Essa questão. Eu faço questão de ler o enunciado inteiro. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana no formato retangular, com os lados de comprimento L metro e C metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L metro será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$20, enquanto nos outros dois lados uma que custa R$15. O fazendeiro quer gastar, no máximo, guarda essa informação, ele quer gastar R$6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro? Guardaram? Que todo mundo conhece bem essa questão, qualquer coisa volta. Tá? Vou pedir, por favor, para passar o slide para a próxima questão. Enem PPL 2016. Dispondo-se de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos conforme a figura. Vejam a área retangular. O cara foi gentil e botou a figura para você. Um lado medindo X e um lado medindo Y. Pode passar para o próximo, por favor? A área para o público será cercada com 2 tipos de materiais, assim como o galinheiro. Nos lados paralelos ao palco será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo metro linear era R$20. Se vocês olharem, foi a mesma tela usada no galinheiro, se bobear da mesma marca, porque o preço é o mesmo, R$20. Nos outros dois lados, uma mais comum, cujo metro linear custa 5. Lembra que o fazendeiro tinha R$6.000 para fazer o galinheiro dele? A empresa dispõe de R$5.000 para comprar a tela para cercar essas galinhas. Qual é de maneira que a área seja a maior possível para o público. A quantidade de cada tela que a empresa tem que comprar é... Gente, a questão do galinheiro não pegou ninguém de surpresa. Lembra que ano passado a gente teve conversa pré-ENEM e eu mostrei aqui e resolvi aqui com vocês, sei lá, 4, 5 questões que são exatamente iguais, que caem numa edição e caem na outra. Ah, Ritter, ENEM 2016 tem quase 10 anos, não vou fazer isso não. Opa! Clonada. Clonada. Nada de novo no Enem. E aí é o que eu falo, todas as questões que caíram no ano passado, vamos dizer assim, tinham alguma correspondente em edições anteriores. É muito difícil a gente ser surpreendido por uma questão completamente inédita. Ah, mas aquela do cilindro lá, das colunas, que foi a mais difícil da prova, tinha alguma parecida com ela? Tinha, que induziria ao raciocínio de resolução dessa questão. Então, o que você tem que fazer na véspera da prova e ao longo do ano de preparação? Questões antigas. E não adianta ir fazer questão se não souber o conteúdo, porque quem não sabe babar no cospe, em instância, né? Então, assim,
Primeiro você aprende o conteúdo, começa a resolver questões e vai progredindo e fazendo questões antigas e aprendendo com elas, porque todas as questões que aparecem já apareceram em algum momento. Nada de novo sob o sol. Pô, né? top isso, cara. É isso. Tem. Ninguém pegou de surpresa. Inclusive, Ritter, eu lembro do meu tempo de preparação fazendo essa questão aí. Eu sei isso aí decorado, letra D de dado, né? Exato. E Pô. por que essa questão traumatiza todo mundo, né? Porque quando você faz as contas, você encontra metade dos resultados, 62,5 e 250. O moleque tá formando, gente. Ele Sim, cara, lembra 6 anos depois. dessa questão. E qual é o problema? Você acha 62,5, 250 e marca a letra B pensando assim, arrebentei. Só que 62 metros e meio, 250 metros são os comprimentos de cada um dos lados. E como ele pediu o total de tela que tem que ser comprado para fazer esse galinheiro, perdão, essa área de show, confundi, né? Você tem que comprar 62,5 duas vezes, né, para os dois lados do retângulo e 250 duas vezes também para os dois lados do retângulo. E, gente, eu vou falar, parece mentira. Se alguém quiser dar um Google, é só digitar assim, ó, Enem, criação de lagosta, blá, blá, blá. Vai aparecer a mesma questão, que o cara cerca o fundo do mar, porque as lagostas precisam viver, né? Mas ele usar uma tela, né, no entorno fechando, e ele queria cercar a maior da mesma marca. Não, mas essa não tinha preço, essa era um pouquinho mais fácil. E aí, mas é a mesma coisa, em vez de fazer uma área de show ou em vez de fazer um galinheiro, o cara tava fazendo um lagosteiro, nem sei se essa palavra existe, mas é isso, não pegou ninguém de surpresa. Ninguém, absolutamente ninguém de surpresa. Muito nada novo sob o sol. E aí, eu acho que pra gente continuar esse bate-papo, eu quero chegar num ponto mais importante para quem tem proficiência baixa. Ou melhor, baixa, não está tão treinado e tão preparado para o Enem. Inclusive, na verdade, eu acho que esse ponto vale para todo mundo, até para quem está hiper preparado. Pode passar mais um slide, por favor? Eu trouxe aqui uma tabela usando a prova azul como referência. Eu vou pedir um pouquinho para vocês ignorarem praticamente toda a faixa do meio, porque aqui tem um percentual de acertos em cada item, né, nesse trabalho que eles fizeram de estatística. E eu organizei essas questões por ordem de dificuldade, segundo os microdados do Enem. Então, segundo os microdados do Enem, a questão mais fácil da prova de matemática teve proficiência aqui na última coluna, 574,74. Vocês conseguem ver isso? Primeira linha, última coluna. Olha a aula de matriz servindo aí. É uma questão de proficiência baixa. Ela era a questão 139. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando você pegar a sua prova, ela não vem em ordem crescente de dificuldade. Eu quero que vocês acompanhem comigo a primeira coluna com as questões mais fáceis. Eu acho que eu listei 17 questões mais fáceis aqui, tá? Mas vamos lá. 139, 154. A terceira mais fácil era a questão 178. Última página. Última página. Se você quer dar um pulo, segue comigo, ó. 156, 152, 145, 147, 157, 153, 168, 158, 144, 176. Que estava um pouquinho antes da 178. 173. Tá lá no final, tá nas 10 questões finais. Olha a última lá na lista. 177. Onde que eu quero chegar? Não é para desesperar caso você pegue uma prova difícil, com ordem difícil. Vou dar um exemplo. Em 2017, eu peguei a prova azul. Em 2017, as 3 primeiras questões da prova azul eram absurdamente difíceis. A primeira, para quem está se preparando para Enem, eles vão lembrar, era uma questão que o cara ia antecipar umas parcelas e as opções eram assim, 1 sobre 1 mais i quadrado, 1 sobre 1 mais i ao cubo, eram opções desse tamanho, horrorosas. Assim. Você olhava e falava assim, não quero mesmo. Você já desistiu. Aí você ia para a segunda, era outra questão de parcelas na mesma prova azul, com logaritmo e uma função exponencial, uma questão difícil do cão. A pessoa que entrava em desespero e pânico ali já entrava derrotada na prova. E você tem que entender que as questões mais fáceis vão estar lá. E eu quero que vocês entendam que eu listei, eu acho que 17, se eu não me engano, e o último índice de proficiência aqui é 712. Que é um índice baixo para matemática. É uma questão que todo mundo tem condição de fazer. Todo mundo do nosso universo. Então, assim, fora isso, eu não listei aqui as médias e, claro, não listei as difíceis, né? Mas no ano passado, eu acho que foram só 2 classificadas como muito difíceis. Uma que foi aquela que eu achei que devia ter sido anulada, né? Por confundir lucro com margem de lucro. E a outra foi a da pilastra. Essas 2 foram as mais difíceis, assim.
Disparado. E aí, onde que eu quero chegar com isso tudo? Gente, tem que pular a questão. Tem que ir em busca das questões mais fáceis. Elas estão lá. E a sua percepção do que é mais fácil não é igual a do coleguinha do que é mais fácil. E aí, para mostrar isso para vocês, como que isso faz diferença, não é a mesma percepção, inclusive, para o INEP. Não é a mesma percepção para o Enem do que é mais fácil do que é mais difícil. Porque essa proficiência ela é balizada antes. Né? E aí eu quero que vocês vejam, por favor, comigo, primeira questão 139, que eu acho que está no próximo slide, que seria a mais fácil segundo o Enem. Tá? Essa era uma questão fácil. O cara queria comprar 2 itens do tipo X, um do tipo Y. Era só multiplicar o valor do X por 2, o do Y somar 1, não, multiplicar por 1 e adicionar, e chegava na resposta certa. Era uma questão muito fácil. João, que está ali com os dados abertos, qual foi o percentual de acerto dessa questão? Mais 50%. Que em matemática é uma coisa rara. Rara. Mas essa questão está aí para medir o conhecimento de todo mundo, né? De todos os níveis, até para a gente conseguir diferenciar os candidatos. Era uma questão fácil e para o Enem era a questão mais fácil. Agora eu vou pedir para a gente dar uma olhada na segunda mais fácil, por favor, na ordem. Essa é uma questão que ele só perguntava a média. O trabalho aqui era somar 6 números e dividir por 6. Somar 6 números e dividir por 6, todo mundo faz. 50% também. 50% de acerto. Muito alto. Metade dos candidatos acertando, muito alto. E aí, todo mundo fala assim pra mim, questão de média é fácil. Só pra gente ter uma ideia, qual é o índice de proficiência dessa questão? É uma questão de 583. 583. Já saltou muito em relação ao anterior, que só exigiu uma aritmética, que você tinha que saber fazer a média, né? Somar e dividir por 6. E aí eu vou pedir para passar mais uma, aí eu quero olhar para essa questão. A 153 eu acho que é a 9ª mais fácil. Tá? A 9ª questão mais fácil. Eu vou ler. O Instituto de Pesquisa constatou, nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Gente, 20%. 20 sobre 100. 15%. 15 sobre 100. Qual é 135,25%? 135,25 dividido por 100. Eu não consigo ver nada mais fácil do que dividir por 100, João. Mesmo multiplicação e outras operações, para mim, na hora que eu fiz um exercício de pegar todas as questões e ordenar antes de ver os microdados do Enem, eu tinha botado essa questão como a primeira mais fácil. Apesar da primeira em si ali não demandar a divisão, que é uma operação, vamos dizer, mais complexa. Mas, irmão, era dividir por 100. O cara terminou o ensino médio. Você está esperando que ele vá dividir por 100. Eu não consigo ver nada mais fácil do que isso. Qual o percentual de acerto dessa questão? 30%. 30%. Como isso? Isso é muito surpreendente. E pra gente que está se preparando para medicina, pra gente que está se preparando em alto nível, é quase inaceitável essa questão não ser a mais fácil. E aí, na hora da prova, não faz sentido você tentar adivinhar qual é a mais fácil, qual é a mais difícil, qual vai dar TR bom, qual não vai dar, qual vai ter discriminação, porque a gente não tem o menor poder na hora da prova para fazer esse tipo de avaliação. E falo isso lembrando uma coisa. Atira a primeira pedra. Fala aí, João, você vai lembrar disso. Você estava ali tentando fazer a questão. E você quebrou a cabeça. Aí alguém chegou e falou assim, não, é isso. Tipo, você não tinha que fazer nada na questão. Era só uma constatação ali que estava travada. E a questão era simples. Vou botar com palavras erradas. Boçal. E você não tinha percebido isso. Isso não pode estar acontecendo na hora da prova? Claro. E não pode estar acontecendo o contrário em massa também? As pessoas achando que a questão é ultra difícil e você passou batido nela? Sim. Isso acontece. Então, o candidato, na hora da prova, ele tem que mirar nas questões que ele pode fazer, que ele consegue fazer, que ele sabe fazer. Se a questão é de log e ele sabe fazer, ótimo. Log costuma ter um índice de discriminação muito alto. Porque, normalmente, as pessoas confundem as propriedades, erram, às vezes nem sabem as propriedades. Então, costuma ser uma questão com valor alto. Então, se você é uma pessoa que sabe log, faz. Quantas pessoas vão pular a questão de log? Muitas. Então, é isso. Assim, no final das contas, esse bate-papo é pra gente entender que a nossa percepção, às vezes, não é a mesma percepção da prova, não é a mesma percepção dos candidatos, né, de quem elaborou, não é a mesma percepção do todo o resto que fez. O que nos resta é em busca de acertar mais. E acertar mais consiste em buscar as fáceis, buscar as médias e, por último, se der tempo,
buscar as difíceis, né? Mas normalmente essas não dão tempo mesmo. É isso. Caraca, que trabalho. Quero agradecer por ter trazido isso aí pra gente, cara. Complementando a nossa trajetória de especial do Enem aí. Olha, eu aprendi muito fazendo isso aqui sobre o Enem. Mais que que eu já sabia sobre o Enem. Ver os microdados, o padrão de marcação dos candidatos, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais acertado ao acaso. Para a compreensão do Enem, eu acho que realmente muda o jogo. Você que está assistindo aí, cara, com certeza você vai, se assistir os 3 episódios aí do nosso especial, você vai fazer uma prova melhor. E te agradecer, Ritter, pelo tempo disponibilizado, pelo trabalho feito e pedir para você deixar um recado aí para quem vai fazer a prova de matemática do Enem nessa semana. O recado é: façam provas anteriores. Façam. Tá de bobeira? Se você não tem um acompanhamento, porque no curso a gente tem um material feito para a última semana de aula, né? Enfim. Se você está fazendo um acompanhamento por conta própria, enfim, gente, busca uma prova que você não fez. Ah, mas eu não fiz 2014. Vai lá buscar a prova de 2014. Vai buscar a prova de 2012. Em vão não será. Tenho certeza que você vai aprender alguma coisa que vai te ajudar na prova de domingo. É isso. É isso. Então, rapaziada, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa um comentário aí pra gente e manda pra alguém que vai fazer o Enem nesse final de semana. Um abraço, tamo junto e o Mini somos nós.